Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você sabe o que é corpo, território, samba? Quando ouvimos o som do pandeiro e do cavaquinho, o nosso corpo responde quase que imediatamente. Mas para além da festa e da cerveja, a roda de samba esconde uma geografia muito poderosa. Como é que a dança, o canto e o encontro dos corpos na mítica roda da chavejaria aqui em Governador Valadares se transformam em ferramentas de liberdade e de reencantamento com o espaço urbano? Para conversarmos sobre essa forte ligação entre o samba, o corpo e a cidade, recebemos hoje no ED Pesquisa a mestra em Gestão Integrada do Território, Letícia Vasconcelos. Ela fez um mestrado, uma investigação profunda que nos convida a ouvir o que o corpo diz quando as palavras já não alcançam. Letícia, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, Ed. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Letícia, um prazer nosso te receber aqui, né? E aí, para a gente começar, né, a nossa conversa, na sua dissertação você fala sobre o corpo, território e samba, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse termo, mas você começa, né, com uma frase marcante, inclusive está até no título, né, quando as palavras não alcançam. E aí, quando a gente está falando, né, do mestrado em Gestão Integrada do Território, que é onde você fez, né, o seu mestrado, o que é que o corpo que samba consegue comunicar que os discursos formais ou até mesmo os textos escritos, eles deixam de fora de alguma forma? Professor, esse título surgiu de uma conversa com o meu professor orientador, o professor Bernardo. Surgiu de uma forma muito espontânea, de uma queixa minha, de tantas coisas que a gente, né, num paradigma moderno, a gente é colocado para escrever, para prezar as coisas escritas, e nesse outro paradigma, né, paradigma da oralidade, do diálogo, tem coisas que eu não estava conseguindo colocar em palavras. Várias questões emergiram ao longo da dissertação, da pesquisa, que eu não conseguia colocar em texto mesmo, eu não estava conseguindo alcançar, as minhas palavras não estavam alcançando tudo aquilo que o meu corpo estava sentindo enquanto nessa trajetória da pesquisa. Então, e é para enfatizar também o corpo nessa pesquisa, né? Que o corpo, o meu corpo na pesquisa, ele foi tão importante quanto a minha dissertação escrita, mas a transformação que aquilo surgiu no meu corpo, às vezes as palavras não alcançaram. Então, o corpo sambou, no caso, o meu corpo sambou pra caramba. E isso é bacana, né, Letícia? Porque assim, o seu trabalho ele vai focar, né, num ponto muito específico da boemia e da cultura valadarense, que é a famosa roda de samba da chavejaria, né? Para quem não conhece, né, o que é essa roda, né, de samba, eu queria que você falasse, né, um pouco sobre essa roda e o que esse espaço, né, a chavejaria, tem de tão especial que transforma, né, de alguma forma, o seu corpo e o corpo de quem participa dessa roda num corpo coletivo, né, inclusive também criando aí dinâmicas diferentes, né, do restante do que é comum, né, na cidade. Claro. É muito difícil tentar definir a chavejaria, até porque ela preserva uma tradição, mas uma tradição que está continuamente sendo atualizada. Se eu fosse pensar em uma palavra ou poucas palavras para definir a chavejaria, eu diria acolhimento, acolhida. Porque a chavejaria, ela é isso, representa esse espaço, esse lugar em conceitos dos estudos territoriais, né? Esse lugar de pertencimento, de afeto, de memória. A chavejaria, ela é uma roda que surgiu com um encontro de amigos, amigos artistas, amigos músicos, poetas, que se reuniam periodicamente num espacinho pequenininho que fica atrás ali da prefeitura, que é o chaveiro. Chaveiro é literalmente onde, né, fazem as chaves, e daí que veio o nome chavejaria, que misturaram chaveiro com cervejaria, né, chavejaria. E aí eles se reuniam em torno da música, em torno de conversas de questões políticas, em torno de debates, em torno mesmo de união, de coletividade. E, para mim, a chavejaria ela é uma territorialidade em movimento mesmo, nesse sentido de que ela está constantemente se atualizando, porque ela é aberta àquele que chega. E eu acho muito interessante, porque na chavejaria, no espaço ali que se reúnem também, a gente encontra com muitas pessoas que nem são de Valadares, mas que chegam aqui, por exemplo, essas empresas, né, de ATI, que
chamam muitas pessoas jovens aqui para o nosso território de Valadares, e as pessoas encontram na cervejaria um espaço que elas ficam assim, nossa, caramba, que legal, música, cultura, afeto, né? Naquele espaço da cervejaria consegue promover esse lugar, né? Se a gente for falar em conceito territorial, né? E é esse lugar que você analisa e na sua dissertação você, né, cunha, né, cria o termo corpo, território, samba, né? Para quem está nos assistindo, né, agora e que costuma frequentar rodas de samba, né, o que significaria esse corpo, território, samba? O corpo, território, samba, ele traz esse termo, né, que é o corpo, território, que é um conceito que vem das lutas das mulheres indígenas, né? A gente sabe aqui na nossa localidade, nas nossas brasilidades, né? Na nossa luta pelo território, entendendo que o corpo também é um território. Então, da mesma forma que, né, se a gente pega um território físico, ele sofre demarcação, sofre violência, sofre organização, o corpo que está inserido nesse território também sofre tudo isso. Mas o corpo que eu penso no meu trabalho não é um corpo que anda só. Ele é um corpo, pelo contrário, é um corpo que não anda só, é um corpo coletivo, né? Quando eu estou pensando em corporeidade, falando principalmente em rodas de samba, a gente está pensando num corpo circular, como essa mesa, né? Um corpo em que as pessoas estão olhando uns nos olhos das outras, um corpo em que as pessoas estão compartilhando, né, desejos, inseguranças, afetos, e nesse espaço valorizando valores afrocivilizatórios, né, como a musicalidade, como a oralidade, como a ancestralidade. Então, eu trago um corpo, território, samba para pensar, e foi uma das faces, né, durante a minha caminhada na pesquisa, que eu pude ver na cervejaria, como esse corpo, território coletivo que samba, né, que carrega em si essa tradição que está em movimento, mas é uma tradição que preserva esses valores e preserva principalmente isso que corre nas nossas veias, que é a ancestralidade, que muitas vezes, né, no nosso cotidiano, no nosso futuro tão acelerado, a gente esquece que a gente é formado por tudo aquilo que vem antes. Então, a cervejaria, ela me resgata isso, esse sentido de pertencimento mesmo a algo muito maior. E aí você faz essa dimensão, né, ancestral para falar a partir, né, da roda de samba da cervejaria, composta por corpos, territórios, sambas, né? E isso é importante porque ao mesmo tempo que você faz esse resgate para olhar para trás e reconhecer os ancestrais, né, e como que isso impacta na cultura, essas rodas de samba, né, e a roda de samba da cervejaria também, de certa forma, não deixa de ser, para além de um espaço de lazer, diversão, né, ser também um espaço que, de certa forma, vai trabalhar aquilo que você chama de reexistência, né, de ocupação política dos espaços públicos. Queria que você falasse um pouco também dessa dimensão. Claro. Resistência e ocupação dos espaços. Quando a gente pega o samba, que no meu trabalho ele não é um gênero musical que eu estou tratando, não é apenas uma música, não é a letra da música, é o samba como uma cultura. Para isso, né, eu me amparo no Luiz Antônio Simas, que traz isso, de que o samba ele é um modo de ser e de estar no território. Se a gente pegar, eu sou formada em Direito, então se a gente pegar... Por que é resistência, né? Por isso que estou voltando. O direito foi muito hostil com essa cultura, com essas pessoas, com esses corpos que praticavam simplesmente a sua forma de ser e estar no espaço. Então, desde sempre o samba é resistência, desde sempre sambar é luta. É lutar por uma forma de existir, para que aquela forma de existir permaneça no território. Então, políticas urbanas de higienização tentaram apagar, principalmente o samba. O samba, por que o samba subiu o morro? Porque o samba ele teve que ir para as margens, porque ele não tinha espaço nas áreas centrais. Né? Donga tem uma história que fala, uma história real, né? Que o cara estava tocando pandeiro, que ele é o Donga, uma pessoa uma referência para nós, e ele foi preso, e foi previsto na lei da vadiagem o que eles chamavam, né, de vadio, que era a pessoa que estava ociosa, passando o tempo. Então, trazia para essas pessoas a violência, o direito trazia para essas pessoas violência. Então, ser resistência, sambar é um ato de resistência.
Então, o corpo território, ele analisa também essa resistência decolonial e ancestral de uma cultura imensa, que é uma cultura que forma a nossa brasilidade. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente, né, pode, no senso comum, achar que o samba é só um momento de diversão, né? Sim. E, né, você traz essa dimensão também da resistência, né? De como que é pelo samba que, às vezes, as cidades se organizam, né? Separando pessoas por regiões. Para além disso, né, e também nessa lógica, você traz o conceito de reencantamento, que seria aí uma outra dimensão desse corpo território samba, né? Se há essa separação, há, por outro lado, o reencantamento. Como que o samba pode fazer com que as pessoas se reencantem, né, e passem a entender que elas também pertencem a um dado território? Ed, na nossa atualidade, né, não sei se eu posso dizer só na nossa, mas é a que eu vivo, né, são projetados muitos projetos, são colocados muitas atitudes de desencanto mesmo. Nós vivemos numa rotina tão acelerada, tão casa-trabalho, tão sugante, tão exploratória dos nossos corpos, que nós chegamos aos finais de semana esgotados, né? Tem pessoas que fecham o olho no sábado, depois do expediente, né? Numa escala aí que a gente vive de 6 por 1, e simplesmente fecham os olhos e na segunda-feira de manhã eles abrem e começam a viver toda a rotina. E isso desencanta a nossa vida, né? Tira a nossa energia, posso dizer assim, tira o nosso brilho mesmo. E esses espaços, eles propõem... E outra coisa, só complementando, deixam nossos corpos cada vez mais solitários também. Isso é um ponto muito importante, que é uma outra lógica que o Corpo Território Samba ele tenta resgatar. Então, nós temos uma série de amigos no Instagram, nós interagimos uns com os outros online, mas quando que a gente senta e tem um papo tão intimista aqui, olhando um olho no outro, né? Então, isso tudo faz parte, penso eu, de um projeto mesmo que quer deixar nossos corpos cada vez mais tristes. E eu gosto muito de usar uma frase do Belchior, que a felicidade é uma arma quente. É uma arma quente de resistência no nosso tempo atual. Ser feliz é quase que... é um ato de luta, porque o sistema quer a gente triste para poder vender remédio, quer nossos corpos depressivos para poder, né, cada vez mais conseguir controlar a gente. Então, quando eu falo de reencantamento, reencantar é tudo que afirma a vida. Se eu estou dançando, eu estou em movimento. Movimento é vida. Se eu estou tocando, eu estou dialogando, porque música é diálogo. Eu não estou tocando ali sozinha, eu estou aqui tocando meu tambor, conversando com o tamborim. Então, tudo isso é uma forma de você resistir e reencantar é transgredir, ainda que você esteja cansado, saindo do trabalho, é se encontrar com aquele outro, porque tudo isso alimenta o nosso corpo, para além das atividades cotidianas. Então, reencantar é afirmar a vida, poderia dizer isso. E isso é importante, né? Porque seria o bem viver, né? Vamos dizer assim, a possibilidade de bem viver, né? Nesse mundo que a gente tem, né? As atribulações decorrentes mesmo, né? Da vida, né? Do trabalho, né? Da correria, de várias demandas. E aí, por outro lado, né? Você também, na sua pesquisa, num dado momento, você faz uma relação, né, de samba e democracia. A gente vive hoje um período, né, um pouco complicado de polarização social, né? As pessoas elas têm dificuldade de dialogar ideias e não pessoas, né? Elas têm dificuldade de fazer aí um espaço democrático, né, de diálogo mesmo. E o samba, em tese, ele rompe essa lógica, né? Ele quebra essas regras, porque todo mundo pode ser convidado, está convidado, né, para ser esse corpo território que samba, né? Como equilibrar, né, essa possibilidade de ser o samba um espaço democrático, ao mesmo tempo, né, as pressões do mercado, né? Quando você fala, por exemplo, né, de que há um processo de higienização, né, de fazer com que o samba vá para as periferias, é também uma lógica de mercado, né, imobiliário, enfim. Como equilibrar o samba como um espaço democrático, né, para todos e, ao mesmo tempo, as pressões que esse samba venha a sofrer, eventualmente, do mercado? Tá. Primeiramente, eu gostaria de não vale ressaltar, né, que a maneira como eu vejo esse Corpo Território Samba como um espaço aberto, coletivo, que chama o outro, isso eu não posso generalizar para todas as rodas de samba,
porque tem muitas rodas de samba que não tem essa abertura. Então, a análise que eu propus do Corpo Território Samba, ela é voltada muito àquilo que eu vivi em Chavejaria. E aqui queria só abrir um parênteses para saudar todos os meus parceiros da Chavejaria, os Bambas. E lembrei, enquanto você estava falando, de uma frase do Paulinho Manacá, que é uma referência também artística aqui da nossa cidade. Que, por que a Chavejaria propõe esse espaço de democracia? Porque um dos ditames, uma das essências da Chavejaria é que quando um fala, o outro escuta. Quando um pega para tocar o violão, o outro para e ouve, né? E realmente dá o espaço para o outro. E eu acho que falta muito a nossa atitude democrática abrir espaços. Nós gostamos de ter o espaço para nós nos manifestarmos e colocar as nossas opiniões. Mas quando o outro vai colocar a opinião dele, a gente não quer ouvir. Claro que às vezes são opiniões absurdas que os ouvidos sangram, então realmente é difícil. Mas a gente esquece de criar, de entender que o encontro ele precisa de espaço para acontecer. E é isso que eu vejo na Chavejaria quando eu falo que a Chavejaria abre uma democracia por vir, é porque ela suscita a chegada do outro, tanto na forma estética, com os instrumentos dispostos às mesas, quanto quando o outro vai falar, essa pausa para escutar. Isso é uma coisa muito rara. Mas esse contraponto entre Chavejaria, enquanto um espaço democrático, e o samba como esse espaço apropriado por uma lógica de mercado, é um tensionamento. Eu entendo que a gente vive na tensão. E pensar nisso me lembra o professor Djalma também, salve o professor Djalma, que infelizmente é a tensão que eu acho que vai acompanhar a nossa vivência na Terra até o fim da nossa morte, que é nós e o capitalismo, né? Então, assim, o samba, a Beth Carvalho canta assim: e o samba que nasceu menino pobre, agora se veste de nobre no desfile principal, onde o mercenarismo põe a sua gana, o sambista que não tem grana não brinca mais do carnaval. Então, é uma resistência contínua, e daí o conceito de corpo-território para pensar em resistir através da alegria, né? É isso. Muito bom. E aí, para a gente encerrar, né, a mesma dimensão, né, que esse Corpo Território Samba tem nessa gestão de conflitos, né, que isso é um conflito, ao mesmo tempo também ele permite pensar aí, né, compreender esse Corpo Território Samba a partir dos estudos territoriais, né? Seu mestrado foi em Gestão Integrada do Território. Eu queria que você falasse um pouco como que o mestrado, né, os estudos territoriais, nesse mestrado te ajudou a associar aí, né, uma geografia humanista, né, com outras áreas do conhecimento, você vem do direito, com os estudos culturais, né, para poder pensar esse chão da chavejaria. Eu acho que o mestrado, desculpa se eu não entender muito bem essa pergunta, que ela junta muitas coisas, né? Eu acho que o pensamento interdisciplinar é isso, é esse cruzo. O que eu entendi cursando o JIT? Inclusive, com muita gratidão por isso. Nós vivemos numa encruzilhada mesmo. Eu venho de uma formação disciplinar no direito, mas hoje eu vejo que as formações disciplinares não se sustentam, né? Eu não consigo pensar um direito agora sem pensar a arte e, por isso, pensar a cultura. Eu não consigo pensar o direito sem pensar o território. Antes de vir para o JIT, para mim, geografia era lugar físico. Eu não tinha dimensão daquilo que é invisível que compõe o território, né? Então, ver a chavejaria, para mim, é como ver uma territorialidade em constante movimento. É ver um território corporal em constante movimento. E, por isso, uma compreensão das camadas que tem os conflitos, né? A gente não está falando só de um espaço
físico, quando a roda da cervejaria ou quando outras rodas de samba são privadas de ocupar os espaços. A gente está falando de algo que vai para outra camada, que é a camada do pertencimento, da memória, daquilo que constitui o nosso corpo. Sem memória, o que a gente é? Se a gente um dia acordar e não lembrar mais quem somos. Então, memória, identidade, tudo isso nos coloca para viver o território, coloca o nosso corpo para viver o território. Então, eu poderia dizer que a cervejaria foi como que um plus para eu realmente fixar o que é territorialidade, o que é território, né? Vamos dizer assim. E, portanto, o corpo, território, samba. Né? Isso aí. Exatamente. Letícia, um prazer te receber aqui na EdPesquisa, né? Com a sua pesquisa que aponta aí, né? Que o território, ele é sentido, ele é vivido e que saber dançar nele, respeitar, né, as manifestações culturais legítimas são tão importantes, né? Tão importantes. Isso mesmo. Obrigada, Ed. Eu que agradeço, né, a sua participação. E também agradeço a você que nos assistiu e te convido a assistir as outras edições do EdPesquisa no YouTube da Univale TV. Ou você também pode acompanhar o EdPesquisa durante a programação da Univale TV na sua própria televisão no canal 3.2. Basta conectar no canal 3.2, você acompanha toda a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.